Você já sentiu como se você estivesse preso num ciclo interminável de pensamentos? Como se a sua mente ela não desligasse nunca? Preocupações com o futuro, lembranças do passado, cenas que já aconteceram, mas que continuam voltando. E no meio disso tudo, uma vozinha comentando, analisando, questionando, muitas vezes criticando, uma vozinha que não te dá descanso e que aos poucos essa vozinha ela vai roubando a sua energia, vai roubando a sua paz e até a sua capacidade de aproveitar momentos simples do seu dia a dia. Talvez você já tenha vivido uma dessas situações. Você vai dormir, mas a sua mente ela começa a revisitar momentos da sua vida, revisitar momentos do seu dia. Ou às vezes você está em silêncio, mas dentro de você tem um barulho ali, um barulho constante. Ou até mesmo você vivendo um momento muito importante da sua vida, mas a sua mente ela está em outro lugar. E aí surge uma pergunta que é muito importante. E se o problema não fosse a quantidade de pensamentos, mas a forma como você se relaciona com esses seus pensamentos? E se existisse uma maneira de você silenciar esse barulho mental, principalmente sem precisar lutar com a sua mente? E é exatamente sobre isso hoje que a gente vai falar. 3 técnicas simples, mas que são transformadoras, que podem mudar completamente a sua relação com os seus pensamentos. Hoje, a gente vai entender sobre algo que afeta praticamente todas as pessoas, mas que poucas entendem realmente o que está acontecendo. O excesso de pensamentos. É como se existisse um rádio ligado ali, dentro da sua mente, o tempo todo, ali o dia todo. E o mais curioso é que você não está escolhendo a programação que está rodando nessa rádio. Às vezes são lembranças, às vezes são preocupações, cenários ali de coisas que nem aconteceram. Muitas vezes são críticas internas, aquela cobrança ali constante. Às vezes é um diálogo silencioso que vai ali se repetindo ao longo do dia. E isso não apenas cansa, isso te desgasta emocionalmente. Porque mesmo quando o seu corpo está ali parado, a sua mente ela está trabalhando. E isso cria a sensação que é muito comum hoje em dia: cansaço, sem motivo aparente. Aquele peso interno que muitas vezes você tem dificuldade até de explicar. É como se algo estivesse consumindo a sua energia, mesmo sem você saber exatamente por que e o que é. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta e mentora. E aqui nesse canal nós vamos explorar reflexões profundas sobre a mente, sobre o comportamento humano e a consciência. Porque muitas vezes aquilo que mais impacta a forma como você vive não é o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo dentro da sua mente. Existe algo muito importante que você precisa entender. A mente, ela não para. Pensar é algo natural do ser humano. O problema não é a quantidade de pensamentos. O problema é quando você se perde dentro desses pensamentos. Quando você acredita em tudo que a sua mente está te dizendo. Quando você entra automaticamente em cada história que ela conta. E isso acontece de forma tão automática que a maioria das pessoas nem percebe. E elas não percebem nem o que estão pensando. Elas apenas estão vivendo dentro dos próprios pensamentos. E é exatamente isso que gera o sofrimento. Porque a mente, ela está vivendo em 2 lugares, ou no passado, ou no futuro. Ela vive ou o que já aconteceu, ou ela projeta o que ainda pode acontecer. Raramente ela permanece no momento presente. Mas aqui talvez venha
a virada de chave mais importante. Você não precisa lutar contra a sua mente. Você não precisa tentar forçar o silêncio da sua mente. A chave não é você controlar os pensamentos. É mudar a forma como você se relaciona com eles. Agora, eu vou te mostrar 3 formas práticas de você fazer isso. A primeira técnica que você pode fazer é ser o observador. Em vez de você se perder nos seus próprios pensamentos, você começa a observar os seus pensamentos. Imagine que os seus pensamentos são como as nuvens passando no céu. Algumas são leves, outras são mais densas, mas todas passam. E você não é essa nuvem, você é o céu. Faça o seguinte teste agora. Por alguns segundos, observe a sua mente, sem tentar mudar nada, sem julgamento, apenas observe. Perceba como seus pensamentos surgem e perceba que se você não se apega a eles, eles simplesmente passam, eles vão embora. Existe algo ainda mais interessante. Entre um pensamento e outro, existe um pequeno espaço aqui de silêncio. E esse espaço é justamente onde você encontra a sua paz. Entendendo esse primeiro passo, essa primeira técnica, vai agora para a segunda técnica. É voltar para o momento presente. Quando a mente ela acelera, você precisa de uma âncora. E essa âncora está no seu corpo. Observe algo simples ao seu redor. Apenas observe. Observe algo simples. Pegue qualquer objeto. Olhe para o objeto. Toque. Perceba detalhes que normalmente você ignoraria. Ou então, simplesmente nesse momento, observe a sua respiração. Sinta o ar entrando, o ar saindo, sem esforço, sem controle, apenas observe. Porque quando a sua atenção ela volta para o presente, a mente ela perde força. E você sai daquele fluxo automático de pensamentos e vem para o momento presente. Entendendo a técnica 2, a terceira técnica é você aceitar as coisas como elas são. Grande parte do nosso sofrimento, ele vem da resistência. A gente resiste ao que já aconteceu. Ou a gente resiste ao que imagina que vai acontecer. E essa resistência, ela é justamente que cria tensão. Agora pense em algo que nesse momento te incomoda. E diga internamente para você, eu aceito esse momento como ele é. Isso não significa desistir. Isso não significa concordar. Significa parar de brigar com a realidade. E quando você para de resistir, algo começa a mudar. A tensão diminui, a mente desacelera e você começa a enxergar com muito mais clareza. Agora perceba algo que é muito importante. Essas 3 técnicas, elas não são soluções rápidas, elas são práticas. E quanto mais você pratica, mais você começa a perceber mudanças. Você percebe quando a sua mente ela começa a acelerar. Você percebe quando um pensamento está tentando puxar outro. E aos poucos você deixa de ser refém da sua mente e passa a ser o observador total da sua mente. Talvez a paz que você procura não esteja em fazer a mente parar, mas em não se perder dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos. Os pensamentos, eles vão continuar existindo, mas a forma como você se relaciona com eles pode mudar completamente. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Qual dessas 3 técnicas mais fez sentido para você hoje, nesse momento agora? Qual que fez mais sentido? Deixa aqui nos comentários. E se essa reflexão ela fez realmente sentido para você,
Eu quero que você curta esse vídeo, você compartilhe com alguém que precisa entender isso. E se você quer continuar aprendendo como lidar melhor com a sua mente, siga aqui o canal A Consciência que Cria, porque a paz que você busca já existe dentro de você. Você só precisa agora aprender a acessar. Até o próximo vídeo. Até lá!